Boa tarde, eu sou a Bruna, eu sou aluna de Gestão e Análise Ambiental aqui da UFSCar. Gostaríamos de agradecer primeiramente a presença de todos que se inscreveram na nossa primeira palestra. A Antena Ambiental é um ciclo de palestras promovido pela Comissão de Organização da Sexta Jornada de Gestão e Análise Ambiental, cujo principal intuito é manter os alunos da graduação e da pós em sintonia durante a quarentena. Hoje teremos a primeira palestra da Antena Ambiental, que será proferida pela doutora Renata Bolvo Pérez, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. A doutora Renata é arquiteta e urbanista pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutora em Engenharia Urbana. Ao final da palestra, será disponibilizado um formulário de presença para emissão de certificado, com um prazo de 10 dias. Bom, gostaria de agradecer a doutora Renata por aceitar nosso convite e ser a primeira palestrante desse nosso ciclo de palestras. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu também queria agradecer o convite da comissão organizadora da jornada. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra participar desse momento. Eu acho muito interessante que vocês estejam fazendo esse movimento prévio de debates preparatórios para um evento tão importante que vai acontecer esse ano, que é a Sexta Jornada de Gestão e Análise Ambiental. Então, queria parabenizar o grupo que está organizando, a Antena Ambiental. Achei incrível esse nome, achei um nome super criativo. E queria também parabenizar a comissão organizadora da jornada, que esse ano vai promover um momento muito especial, né? A gente já está indo para a sexta jornada, e que vai comemorar juntamente com o comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Então, vai ser um evento conjunto, e eu acredito, tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Então, eu estou aqui para tentar colaborar, mostrar um pouco o nosso trabalho, despertar algumas ideias, alguns interesses nessa área de gestão de bacias hidrográficas. Tudo bem, Bruna? Posso começar? Pode começar, mas antes eu gostaria de dar que a gente vai estar coletando as perguntas para o final da palestra, e a gente passa por aqui para a senhora responder, então. Então, qualquer dúvida, mandem no chat, que depois a gente faz o repasse. Tá certo? Tudo bem. Obrigada novamente, e vamos lá. Tá joia, Bruna. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. E aí, Bruna, você me dá o feedback, como que tá meu som, minha tela, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Tudo bem? Tá certinho, tá tudo bem, tá, dá para ver bem. Então, tá bem. Então, novamente, queria agradecer. Como a falou, eu sou arquiteta e urbanista. Eu me formei no Instituto de Arquitetura em São Carlos, e ao longo da minha trajetória de quase 20 anos de formada, eu procurei, dentro do campo da arquitetura e urbanismo, desenvolver a área de pesquisa de planejamento urbano e ambiental. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado nessa área, me tornei professora do Departamento de Ciências Ambientais na UFSCar, e sou apaixonada por esse tema, gosto muito de trabalhar num universo multidisciplinar. Cada vez mais a gente aprende com essa integração das áreas de pesquisa, e é um pouco dentro desse universo que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, as nossas práticas em bacias hidrográficas urbanas. Bom, por que a gente, dentro da área do planejamento, a gente que trabalha com planejamento, a gente pode entender os espaços das mais diferentes formas. Então, aqui eu mostro para vocês o nosso estado de São Paulo, que já é um limite administrativo. E o que a gente tem aqui? Vários limites administrativos municipais, que têm suas políticas, que têm seus instrumentos de planejamento,
seus planos diretores, seus planos de gestão de resíduo, de gestão de água. Então, essa é uma forma de entender o território e de planejar o território. Eu mostro para vocês também um outro mapa, no qual a gente tem o município de São Carlos aqui. Eu faço um destaque aqui no município de São Carlos. E a gente tem outras unidades de planejamento, que são as regiões administrativas. Servem para a gente agrupar informações, desenvolver uma série de estudos comparativos. Então, também é uma outra unidade de planejamento. E a terceira forma de se pensar o território, de se planejar o território, é por essa também divisão que eu mostro para vocês aqui, que são as nossas unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Nós temos no estado de São Paulo 22 grandes bacias hidrográficas, unidades de gerenciamento de recursos hídricos, e que também ajudam a nortear diretrizes para os melhores usos da água e que nos orientam também com políticas públicas para a melhoria da qualidade e da quantidade hídrica do estado. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, a gente tem São Carlos pertencendo a duas grandes unidades de gestão de recursos hídricos. E é justamente essa interface que eu acho muito interessante a gente discutir. Então, a gente vê aqui o limite administrativo do município, a grande unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Tietê-Jacaré, e é justamente essa unidade que a gente vai estar discutindo e debatendo na 6ª jornada de gestão e análise ambiental. E aqui também a gente vê que São Carlos, o município de São Carlos, pertence a uma outra unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que é a do Mogi. Só que o que é relevante destacar aqui? Se a gente olhar nesse outro mapa aqui à esquerda, a gente vê que essa mancha preta aqui é a área urbana de São Carlos. Então, o que a gente pode dizer com isso? Que quase o total da nossa população urbana pertence à unidade hídrica do Tietê-Jacaré. E aí todas as nossas questões urbanas, todos os nossos problemas hídricos interferem diretamente nessa grande unidade de gerenciamento de recursos hídricos. E isso é uma questão muito interessante, né? Porque a gente vê que a gente não pode pensar o município de forma isolada. Como a gente vê aqui, tem outros municípios que pertencem à bacia hidrográfica, a grande bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, como Araraquara, Jaú, Bauru, cidades médias importantes de influência regional e também municípios menores. O que eu acho importante destacar aqui? Nesse mapa aqui, a gente pode ver a divisão hídrica da bacia do Tietê-Jacaré. A gente vê aqui o limite do município de São Carlos e o limite da área urbana. Então, aqui a gente consegue ver claramente que a área urbana interfere diretamente nos impactos e nas dinâmicas da bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, que tem uma área de mais de 11 mil quilômetros quadrados, uma população de quase 1,5 milhão de habitantes, distribuídas em 34 municípios. Aí eu vou fazer um recorte para vocês e vou destacar uma outra escala de bacia hidrográfica, que é essa mancha amarelinha aqui no meio, que é a bacia hidrográfica do Monjolinho. Como vocês podem ver, ela está inteiramente inserida dentro da bacia do Tietê-Jacaré e ela engloba quase toda a área urbana também de São Carlos. E aí, ela tem uma área de 273 quilômetros quadrados, e aí eu vou fazer um outro destaque para vocês, que é essa manchinha preta bem pequena, só que ela também é uma bacia hidrográfica urbana, que é a bacia do Santa Maria do Leme. Ela possui uma área de 10 quilômetros quadrados,
e ela está totalmente inserida também dentro da Bacia do Monjolinho e dentro da grande unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que é o Tietê-Jacaré. E por que eu destaquei isso para vocês? Por que eu fiz essa ressalva? Porque a bacia hidrográfica, como a gente pode ver, ela pode apresentar diferentes escalas, ela pode apresentar diferentes dimensões, ela pode apresentar diferentes contextos e diferentes complexidades. Então, a gente não pode entender uma unidade de planejamento de forma isolada. É importante a gente compreender a sua complexidade. E por que eu destaquei essa manchinha preta? Porque eu vou falar um pouco da nossa atuação nessa unidade de planejamento, que é a Bacia Hidrográfica do Santa Maria do Leme. Eu vou mostrar essa bacia hidrográfica, como vocês viram, a minha palestra é mais focada nas bacias hidrográficas urbanas, mas a gente vai mostrar um pouco a forma como a gente trabalha e que pode ser replicada em vários outros contextos, em várias outras realidades. E por que, então, pensar o planejamento e a gestão por bacia hidrográfica? Por que o Comitê de Recursos Hídricos, por que é tão importante a gente olhar para essa unidade hídrica e entender a importância dela para o planejamento e para a gestão? Eu acredito muito que a bacia hidrográfica ela representa uma das unidades mais adequadas para aquilo que a gente chama de gestão integrada, porque por meio desse limite físico, a gente consegue perceber as dimensões ecológicas, as dimensões sociais, as dimensões culturais, as questões políticas envolvidas. Eu trago aqui uma imagem, é uma modelagem da bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme, que na sua área mais baixa, como a gente chama, né, a área mais ajusante, a área onde o córrego Santa Maria do Leme encontra o córrego do Monjolinho. Essa é uma região aqui, se vocês olharem para essa imagem à direita, sofre anualmente com problemas de enchente. E para a gente entender as lógicas, as causas, o que geram esses problemas cotidianos e recorrentes, a gente precisa entender todo esse contexto. O contexto das suas nascentes, que ainda apresentam aspectos ainda naturalizados, as nascentes ainda são preservadas, porém, o que a gente vê nessa bacia hidrográfica? A gente vê um processo de urbanização bastante acelerado, um processo de urbanização que tensiona as águas, porque o território vem sendo muito impermeabilizado, e cada vez mais. Então, se a gente compreende essas lógicas, a gente consegue desenvolver projetos, a gente consegue desenvolver ações integradas para tentar minimamente entender as causas desses problemas e pensar soluções mais sistêmicas, soluções mais integradas, soluções mais a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar para a bacia, a gente pode envolver diferentes elementos. Então, aqui a gente tem os divisores de água, as partes mais altas, as partes mais baixas, as áreas vegetadas, áreas que a gente ainda consegue garantir uma certa permeabilidade, áreas rurais, ainda rurais, que vão ser ocupadas, e aí a gente consegue pensar um planejamento a longo prazo um pouco mais adequado. As nossas áreas públicas, que são as praças, que são as áreas verdes urbanas, já como elas conseguem contribuir com essa proteção ambiental. E a gente também tem todo esse processo de uso e ocupação que vem tensionando toda essa bacia. Eu vou apresentar um pouco o trabalho que a gente vem fazendo já há mais de 10 anos em São Carlos, por meio do Grupo de Trabalho de Planejamento dos Parques Urbanos de São Carlos, conhecido como GTPU. Esse grupo, ele surgiu
de uma parceria com o poder público. Então, em determinado momento da gestão pública de São Carlos, foram criados algumas áreas de parques urbanos, inclusive uma área de parque urbano é dentro da bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme, e a gestão pública, em parceria com as universidades, em parceria com ONGs, criou esse grupo de trabalho de planejamento dos parques urbanos, justamente para tentar desenvolver ações integradas de planejamento e gestão nessas áreas. Então, a gente vem, os parques foram criados, alguns têm mais usos, outros são áreas mais naturalizadas. Então, a ideia justamente desse grupo é pensar um processo de planejamento e ocupação dessas áreas de forma mais integrada. Então, fazem parte desse grupo alunos, estudantes das universidades, técnicos do poder público, gestores municipais, a Embrapa, diversas secretarias. Então, a gente acredita muito que essa seja uma forma de pensar um planejamento mais integrado. E aí, aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês a forma como a gente vem trabalhando e desenvolvendo um pouco esse trabalho dentro do grupo, né? Então, eu vou mostrar um pouco mais de detalhe cada etapa do processo. Então, o que a gente tenta desenvolver? Primeiro, para a gente entender os principais reflexos, as principais consequências, os principais problemas que afetam as bacias hidrográficas urbanas de São Carlos, a gente precisa entender os processos históricos, as causas que geraram as consequências que a gente vê hoje nas principais bacias hidrográficas urbanas. Então, compreender o processo e o histórico de ocupação da cidade, atrelado às políticas públicas atuais. Então, a gente tenta fazer um debate muito atual e muito próximo com a gestão pública, no sentido de entender quais são as principais demandas. A gente constitui, então, esse grupo de trabalho, é um grupo aberto, é um grupo para os interessados, eles podem participar. A gente desenvolve uma série de reuniões na universidade, nos órgãos públicos. A gente faz uma série de leituras da paisagem, das bacias hidrográficas urbanas do município, elenca uma série de bases, gera um conjunto de informações, tanto mapeadas, geoprocessadas, quanto levantamento de demandas das populações residentes nessas áreas, das populações usuárias desses parques e dessas áreas verdes, e a gente desenvolve uma série de oficinas de planejamento para pensar projetos e cenários mais integrados e mais adequados para essas áreas. O grupo, ele tenta o tempo todo trabalhar com essa questão do planejamento atrelado ao debate público. Então, a gente participa dos conselhos municipais de meio ambiente, dos conselhos de desenvolvimento urbano, e anualmente a gente promove alguns debates abertos. Grande parte desses debates são realizados no SESC, em parceria com uma OCIP, que é a OCIP Veredas, e que a gente já tem uma parceria há mais de 10 anos, tentando levar propostas, cenários e discutir com a população a importância da preservação das nossas paisagens e das nossas áreas de especial interesse, tanto ecológico quanto para o lazer, quanto a importância dos espaços públicos urbanos também. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Aqui, a gente parte um pouco desse princípio que, para a gente entender os fenômenos atuais, São Carlos tem, se a gente for entrar na pauta das mudanças climáticas, da questão hídrica, São Carlos tem recorrentemente problemas de enchentes, não é à toa que os nossos problemas são anuais, porque eles são históricos, né? Então, a gente tem uma lógica de negação das nossas águas urbanas, e o que eu chamo de negação é porque a gente, historicamente, desconsiderou
as águas e os elementos, as áreas de fundo de vale como áreas que deveriam ser consideradas no planejamento urbano, né? Então, grande parte dos nossos rios, dos nossos córregos urbanos foram canalizados, foram tamponados, e foram considerados secundários na prioridade do planejamento. Então, a gente vê esses reflexos, eles não são de hoje, a gente tem problemas históricos de enchentes e de falta de diálogo mesmo com a incorporação da água nos elementos da paisagem. A gente tem também um olhar de bacia hidrográfica também para os processos de uso e ocupação do solo. Então, o que eu mostro aqui para vocês? Aqui é um recorte da bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme, e em vermelho são os loteamentos já mais antigos, e aí em azul é uma leitura nossa dos processos de novos condomínios, de novos bairros, de novos loteamentos que vêm, de uma certa forma, tensionando essas áreas ainda livres da bacia, e as consequências que isso pode gerar se eles repetirem o mesmo modelo de áreas muito impermeabilizadas, né? Então, a gente faz alguns estudos de previsão de impermeabilização do solo, de quantidade de população, aumento habitacional dentro dessa região, justamente para entender e tentar evitar com que esses processos, essas consequências ambientais aumentem e sejam cada vez maiores. Aí, além disso, além de entender um pouco a dinâmica histórica, os processos históricos e as formas de uso e ocupação do solo, a gente tenta entender também os potenciais e os usos que já acontecem nas bacias hidrográficas, em especial essa bacia do Santa Maria do Leme, né? Então, a gente tem... O que a gente percebe aqui nessa região da cidade? A gente percebe que tem um uso muito latente da população em busca de lazer, em busca de convívio coletivo, em busca do uso do espaço público, o espaço da cidade, espaços abertos, para a promoção da saúde, para o bem-estar, para o convívio coletivo. Então, a gente percebe que tem um movimento muito grande de grupos e de pessoas para realmente qualificar esses espaços que ainda apresentam grandes problemas, né? Então, a gente vê aqui pessoas caminhando no espaço das ruas, os ciclistas sem um espaço de proteção, enfim. Ao mesmo tempo que a gente vê alguns problemas, a gente vê também, a gente começa a levantar alguns potenciais, diversos potenciais. Além disso, também, a gente percebe uma grande interesse na organização comunitária, em promover, fazer com que esses espaços sejam espaços de convívio coletivo, e não só de convívio, os próprios bairros se organizam para exigir melhorias políticas e melhorias para os locais e para as comunidades que eles vivem. Então, a gente faz uma série de explorações do território. A gente percorre o território, a gente faz uma série de leituras da paisagem. Então, desde essa imagem aqui, representa os parques urbanos que foram criados no decreto, que veio da prefeitura, do poder público. Dentro desse grupo que a gente coordena, a gente fez uma série de registros e de leituras desses espaços para tentar entender como esses espaços eles apresentam, quais são as características principais desses espaços hoje, quais são os seus potenciais usos. Então, esse aqui foi um processo de leitura dessas áreas que a gente desenvolveu o ano passado, e aí a gente vai mais no detalhe, né? Então, esse aqui foi um levantamento que a gente fez nessa área aqui, da bacia do Santa Maria do Leme, para justamente pensar o desenho dessa área potencial, que já é uma área de grande uso da população, mas que, ao mesmo tempo, apresenta algumas áreas frágeis do ponto de vista da drenagem,
áreas erodidas, problemas de assoreamento, de supressão da vegetação, e, ao mesmo tempo, áreas de grande potencial para o uso público, para o uso de lazer. Então, o ano passado, a gente se ateve mais a essa área, que é a região da nascente do Cambuí, que encontra o córrego Santa Maria do Leme, chega na região do Cartódromo, que também pertence ao córrego Monjolinho. Então, a gente desenvolveu um projeto mais detalhado para essa parte da bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme. O tempo todo a gente tenta fazer esse debate com a gestão municipal, então essa visita foi junto com o secretário do Meio Ambiente, a gente tenta sempre convidar também técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Habitação, da Secretaria de Transporte e Trânsito, para justamente tentar fazer essa integração com os projetos públicos que estão sendo pensados para a área, para a gente tentar trabalhar mais nesse sentido da gestão integrada. Bom, aqui são algumas etapas que correm paralelo, né? Então, a gente vai a campo, a gente discute com a população, a gente levanta algumas demandas e usos potenciais e gera também um material cartográfico no qual a gente tenta sobrepor uma série de informações. Então, informações hídricas, das bacias, o relevo, para a gente entender as principais dinâmicas do território. Essas são as áreas de especial interesse, as reservas legais, os próprios parques que são projetados, os eixos viários, as áreas públicas, os limites urbanos e as fronteiras com o rural. E a gente tenta fazer essa sobreposição das informações mais frias, que são produzidas por meio da cartografia, e as demandas da população, as demandas dos moradores e dos usuários dessas áreas. Como eu disse para vocês, a gente desenvolve uma série de oficinas de planejamento coletivo, então, que podem ser desde projetos de extensão. Então, essa foi uma atividade que a gente desenvolveu dentro do Instituto de Arquitetura e que a gente convidou técnicos do poder público, alunos, sociedade civil, que olharam para a bacia hidrográfica do Santa Maria do Leme e desenvolveram uma proposta de uso e ocupação do solo. Essa proposta foi feita a diversas mãos, então mãos de alunos de gestão ambiental, engenharia, arquitetura e urbanismo, técnicos do poder público, sociedade civil. A gente desenvolveu uma série de oficinas e tentamos transformar o que a gente chamou de alguns cenários iniciais em uma proposta de uso e ocupação para a bacia. E parte dessa proposta foi um momento muito gratificante para a gente, que foi incorporada em diretrizes no momento da revisão do Plano Diretor Municipal, que foi em 2016. Então, o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu minimamente garantir com que essas áreas ainda vegetadas se tornassem na legislação áreas de especial interesse ambiental, com potencial tanto da preservação quanto de usos públicos e de lazer, e a gente conseguiu, então, garantir que a lei, de fato, protegesse essas áreas. Aqui a gente também discutindo nos conselhos, levando essas propostas, essa proposta foi acatada pelo plano diretor. E aqui a gente são os nossos trabalhos mais recentes, que é justamente tentar olhar para o todo do município, para a complexidade dos elementos da paisagem, para o sistema de espaços livres, para as bacias hidrográficas urbanas e tentar propor uma proposta de um sistema de parques e espaços livres para a cidade, né? Então, a gente partiu dos parques urbanos que foram criados pelo decreto e a gente começou a agregar mais informações para justamente constituir essa visão mais integrada e essa visão de um sistema de espaços livres para a cidade. Então, aqui, a gente também definiu alguns parques urbanos
que já têm uso, que já são mais utilizados pela população da cidade, os parques lineares, que de uma certa forma ainda têm possibilidade de conectar esses espaços mais consolidados, áreas que são já de especial interesse, que já são áreas públicas, que já são reservas legais, que podem se tornar parques de conservação e, de uma certa forma, criar um cinturão de proteção da paisagem e essa fronteira entre o urbano e o periurbano da cidade. E aí, atrelado à questão hídrica, toda a questão dos fundos de vale, justamente para constituir um sistema de parques e espaços livres na cidade, né? E aí a gente vem com outras informações, a questão da mobilidade, como que esses parques podem estar integrados com a mobilidade mais ativa, então com um sistema de ciclovias que pode ser implementado, com o transporte público, já com o sistema de lazer já consolidado, com as praças existentes, com as escolas, com as áreas públicas que já têm um funcionamento maior. E aí a gente também, como eu disse para vocês, a gente tenta detalhar e desenvolver projetos mais detalhados para algumas situações, né? Então, novamente, essa aqui é um detalhe daquela região da bacia do Santa Maria do Leme, em que a gente acredita muito que esse planejamento urbano ele vem atrelado com o planejamento das águas também, como essas águas elas podem, como esses espaços livres eles podem trabalhar com essa perspectiva da mitigação da água, da mitigação dos problemas das enchentes, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente propõe os espaços de lazer, os espaços públicos, a gente também tenta trabalhar com propostas de infraestrutura verde, de mitigação da água. E aí a gente vem tentando, né, trabalhar com essa perspectiva da integração da paisagem, da mitigação das águas, e da integração das pessoas, da promoção de parques lineares. Aqui também é o projeto mais recente, que a gente virou um pouquinho a curva do Parque do Cartódromo e também promoveu a conectividade um pouco dessa área. E a gente busca apresentar como essas áreas e esses cenários, eles têm um potencial muito grande de transformar a paisagem, justamente no sentido de promover os espaços públicos e de qualificar os espaços públicos. E aqui, para fechar um pouco a forma como a gente acredita que é um planejamento de bacia hidrográfica urbana, todo esse planejamento ele é debatido em espaços abertos, ele é apresentado, então essa foi uma apresentação que a gente fez no SESC, outra apresentação que a gente fez no SESC. Então, a gente chama os secretários, a gente chama os técnicos, a gente chama a sociedade civil. Essa aqui foi a nossa última apresentação, que foi no final do ano passado, e que a gente trouxe esse questionamento, né? A cidade, as águas, o espaço público e as pessoas. O que queremos para São Carlos? O que, de fato, a gente pretende para uma cidade melhor, para uma cidade com vida, para uma cidade com as pessoas utilizando os espaços livres e os espaços públicos, promovendo a qualificação das bacias hidrográficas urbanas, a qualidade das nossas águas urbanas, e justamente tentando mostrar o papel que a universidade tem para produzir o conhecimento, para mostrar que esse conhecimento pode ser aplicado e como a universidade pode, qual é o papel da universidade e como o conhecimento científico pode estar atrelado à gestão pública, né? Então, parte desses projetos, alguns foram implementados, grande parte não foi implementada, mas a gente mostra que isso é um planejamento que independe da gestão atual, é um planejamento que deve ser pensado a curto, médio e longo prazo, né? Então, eu finalizo a minha apresentação. Será que estamos no caminho certo, né? Eu acho que sim. No início desse ano, no final do ano passado, a gente concorreu ao edital USP Municípios, que é justamente um edital que ele é feito pela Universidade de São Paulo para promover
a aproximação da universidade com as políticas públicas municipais. Então, a gente escreveu o GTPU nesse projeto, nesse edital. Nós fomos contemplados no início desse ano com esse projeto Infraestrutura e Cidade, apoio à formulação de políticas públicas preventivas às mudanças climáticas associadas ao espaço público e às águas. Claro que no contexto da pandemia a gente tem diversas questões para serem repensadas, para serem reorganizadas, né? Então, ainda esse edital está suspenso, a gente vai começar ele no semestre que vem, mas eu acho que é um pouco esse caminho, como eu coloco aqui, juntamente com a professora Luciana Schenck, que é minha grande parceira nesse grupo, né? Então, o que a gente coloca aqui? Acreditamos em uma forma de ocupação que possa conciliar o crescimento da cidade com a preservação dos rios, das áreas verdes e de toda a biodiversidade presente nas paisagens urbanas, periurbanas e rurais. A interação entre a sociedade civil, o poder público e as universidades é fundamental para a gente enriquecer e fortalecer esse desafio. É uma oportunidade de elaborarmos alternativas que fomentem a vida em suas mais diversas formas. Então, essa é um pouco a postura do grupo, essa é um pouco a postura como a gente acredita que um processo de planejamento e gestão de bacias hidrográficas deve ocorrer. Não existe uma verdade absoluta, não existe um modelo perfeito, existem diversos agentes atuando em prol de um benefício comum. Então, a gente acredita nessa forma, nessa unidade de planejamento como possibilidade para uma perspectiva mais integrada da gestão. A gente desenvolve esse trabalho feito por muitas mãos, então, se eu for falar aqui da quantidade de pessoas que já passaram por esse grupo, eu perco a conta, foram mais de 50 pessoas que já passaram pelo grupo em poucos anos, e que vem justamente pensando nessa perspectiva de uma cidade melhor para todos. E eu finalizo agora e abro para as perguntas, para os questionamentos, para as colocações, com uma frase do Assis Absaber, nosso grande geógrafo brasileiro, que defendeu muito a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, a gestão das bacias hidrográficas, e eu acho que é uma frase muito oportuna para o momento pelo qual estamos passando e temos muito que nos questionar, né? Então, é preciso lembrar que ninguém escolhe o ventre, a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição cultural para nascer, nasce onde o acaso determinar. Por isso, temos que cuidar de todos aqueles que estão em todos os recantos desse planeta. Então, eu agradeço novamente a organização. Eu espero ter aberto o debate da antena ambiental, justamente nessa perspectiva da gente discutir a importância da gestão das bacias hidrográficas, a importância desse grande tema, né, nas nossas áreas de formação e nas nossas vidas. Obrigada. Bom, então vamos dar início às nossas perguntas. A primeira pergunta que temos aqui é do Heitor. Quanto ao planejamento em enchente, qual o caráter das ações que podem ser tomadas quanto às zonas urbanas já ocupadas e consolidadas, mas que apresentam ocorrências de enchente, como as da fotografia? Há muitas possibilidades de atuação prática de gestão pública ou não há muito o que fazer quanto a isso? Excelente pergunta. Ô, Bruna, só uma coisa, eu posso descompartilhar aqui, né, minha apresentação? Pode sim. Tá. Bom, eu acho que é uma excelente pergunta, né? Então, assim, aqui em São Carlos, o que a gente tem? A gente tem algumas áreas, como eu mostrei nas fotografias, que todos os anos apresentam problemas de enchentes, e são áreas muito ocupadas e muito consolidadas, como o próprio Heitor pergunta, né? Então, assim, se a gente não tiver esse olhar de bacia hidrográfica e imaginar que talvez, se a gente continuar fazendo só recuperação nas áreas, nos locais onde ocorrem as enchentes, e não tentar mitigar com propostas a montante, com propostas nas áreas de nascente dessas bacias hidrográficas, a gente realmente não vai solucionar os problemas das enchentes. Então, eu estou falando, por exemplo, da região do Mercado Municipal.
Se a gente continuar tentando só solucionar os problemas das enchentes do mercado com obras de canalização ou de ampliação dos canais, a gente não vai resolver a questão. Então, a gente tem que olhar para as regiões da bacia hidrográfica, por exemplo, do Gregório, aqui, em que a gente consiga segurar essas águas muito antes da região do mercado municipal. Então, é de fato um olhar de bacia hidrográfica, é um olhar que a gente vem insistindo aqui com a gestão de que não adianta a gente só pensar em obras na região, por exemplo, do mercado. A gente tem que pensar em um conjunto de medidas e um conjunto de ações que já vem desde as cabeceiras, da onde essas águas ela vem com menos velocidade e a velocidade da água vem aumentando. Tá? Então, eu espero poder ter conseguido responder o Heitor. Obrigada, Heitor, pela pergunta. A Kitty mandou como começar essa integração entre poder público, pesquisadores e sociedade civil organizada? Como você começou essa mobilização das pessoas? Eu acho que é uma excelente pergunta também, né? Todo mundo fala, nossa, Renata, como você é corajosa, né? Você tem o seu trabalho, você tem sua família, e aí você ainda tem pique para ir nas reuniões dos conselhos, que são à noite, são reuniões muito difíceis, porque são debates muito conflituosos, e que a gente sabe que a sociedade civil ela tem até menos força nesses debates, né? Eu acho que é uma questão de entender um pouco o meu papel de profissional mesmo, o papel que eu exerço, não só como uma educadora dentro dessa área do planejamento urbano, mas o meu papel de tentar mostrar que o meu conhecimento, que a minha produção vai além do que ensinar ou do que produzir um conhecimento científico, né? Então, assim, eu acredito muito que é dessa forma que a gente consegue atuar e fazer uma gestão mais integrada. Então, desde a minha época de aluno, de graduação, eu participava dessas organizações. Hoje eu estava até conversando ontem, né? Antigamente, os conselhos municipais, os conselhos de meio ambiente, desenvolvimento urbano, eram quase que os únicos espaços para a gente discutir essas questões, espaços de debate e de tomada de decisão. E hoje a gente tem uma série de outras iniciativas, as redes sociais, esses movimentos mais jovens, que proporcionam diversas formas de mobilização, né? Então, desde vocês que são estudantes de graduação e pós-graduação, podem participar de diversas iniciativas, até num âmbito mais profissional, também representando associações civis nesses conselhos, ou apoiando grupos como o nosso, e aí basta participar, começar participando, às vezes como ouvinte. Então, muitos alunos meus, tanto da graduação quanto da pós-graduação, eu convido para participar, eles começam a frequentar como ouvintes, e quando a gente vê, eles já estão representando algum grupo dentro desses conselhos e se fortalecendo, tentando ter voz, e aí eles começam a perceber que a voz coletiva e esse esforço coletivo vale a pena, e tem um esforço muito maior, né? E a gente consegue ver alguns ganhos e algumas conquistas. Não é fácil, é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas eu acho que é dessa forma que eu acredito que o meu papel no mundo, o meu papel enquanto professora de uma escola pública, de uma universidade pública, deve ser. Da mesma pessoa, pergunta quanto à dificuldade de continuidade ou aceitação do trabalho quando acaba uma gestão municipal e inicia outra. Excelentes perguntas, né, pessoal? Eu acho que o Brasil, ele é um país que planeja muito por gestões, né? Então, a gente tem ganhos e retrocessos, a gente tem avanços e muitas perdas. Então, se a gente tivesse um planejamento mais duradouro, a gente teria talvez um pouco mais de facilidade para desenvolver o nosso trabalho, né? Mas a gente acredita muito nessa forma de um planejamento mais coletivo, e se a gente tentar justamente constituir esse grupo
para além da universidade, para além da gestão atual, né? Então, grupos que discutem um planejamento da cidade para além da gestão, eu acho que esse é um caminho mesmo. Qual que é a ideia agora do nosso grupo, que eu acho que talvez seja o ponto de maior fragilidade? Eu sinto que as gestões municipais, tanto a universidade quanto as gestões municipais, a gente tem muita carência em produzir a informação, do conhecimento ficar acessível, dos dados. Então, a nossa ideia é justamente fazer com que tudo que a gente produz seja cada vez mais divulgado e cada vez mais disseminado. E quando a gente tem esse planejamento, mais essas ideias mais divulgadas e disseminadas, eu acho que isso faz com que a gente não fique tão atrelado no secretário ou na gestão atual, né? Então, a ideia é a gente constituir um observatório da cidade, um espaço em que vários grupos e várias pessoas consigam contribuir e que a gente pense justamente nesse planejamento, nessa gestão para além do momento atual ou do interesse do secretário, de um secretário mais proativo ou não. Desejo saber se existe a pretensão por parte do grupo de levar a temática para a educação básica para que se possa ser construído junto aos estudantes da região a discussão crítica de gestão hídrica e análise ambiental. Eu acho que também as questões estão sendo excelentes, né? Então, o que a gente tenta fazer do GTPU? A gente tenta fazer com que o GTPU ele vá criando alguns braços, né? Alguns desdobramentos. Então, a gente tem alguns técnicos do poder público, alguns profissionais que têm uma atuação mais específica nas escolas públicas, com a educação básica e fundamental, como você está abordando, né? Não é o foco do meu trabalho, porque eu sou professora da universidade, mas a gente tem outros profissionais no grupo que estão tentando criar esses braços, e eu acho fundamental fazer com que as escolas, por exemplo, a gente, dentro da bacia hidrográfica, que a gente tem uma atuação mais direta, que é a do Santa Maria do Leme, que a gente envolva as escolas, os professores da rede pública, os alunos, para que eles justamente discutam os problemas urbanos e ambientais do ambiente que eles vivem, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E aí a gente vai tentando disseminar esses pequenos braços aí. Tiago Gonçalves. Gostaria de saber como a professora pensa no planejamento acerca das inundações em bacias hidrográficas estaduais. Como eu disse, né? A gente tem outras escalas do planejamento, né? Outros instrumentos, outras unidades de planejamento, outros órgãos. Eu acho que os comitês de bacias hidrográficas, como o Tietê-Jacaré, são instâncias fundamentais para a gente pensar as inundações no âmbito do Estado. Eu não sei se tem alguém aqui do Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, mas eu admiro muito o trabalho deles, que tentam fazer com que os instrumentos de planejamento e gestão hídrica sejam, de fato, considerados. E aí, não é só os comitês de bacia, né? Então, a gente tem todo um estudo agora sendo feito das áreas de risco, das áreas de inundação, o papel de órgãos como a Defesa Civil, a própria Implasa, que infelizmente era um órgão muito importante para o planejamento estadual e que infelizmente foi extinto. Então, eu até escrevi um texto que eu defendo a recriação desses órgãos. Nós temos, no âmbito do planejamento do uso e ocupação do solo, a necessidade de criação e de integração desses órgãos no âmbito estadual. E é isso, eu acho que cada vez mais a gente tem que fortalecer esses órgãos, os comitês de bacia hidrográfica, enfim, um diálogo muito maior das políticas e dos instrumentos de planejamento. Agora vai ser uma pergunta do professor Luciano, que em breve fará uma palestra para a gente também. Legal. Renata, meu parceirão. Sim. Renata, vocês têm percebido algum apoio do mercado imobiliário no sentido de ocupar o território com uma maior qualidade? Uma maior qualidade pode ser vista como diferencial? Como sensibilizar esse setor?
Então, eu acho que é uma excelente pergunta também, Luciano, porque o que a gente vê, né? Então, tem alguns, como aquele mapa que eu mostrei do processo de ocupação da bacia do Santa Maria do Leme e dos novos parcelamentos. Como que esses novos parcelamentos se dão? Justamente pelos investimentos do mercado imobiliário em novos empreendimentos. Então, são condomínios fechados, são novos bairros. Esses projetos passam nos conselhos e a gente tenta, de uma certa forma, contribuir. Então, por incrível que pareça, eu acho que, claro, né, os empreendedores, em primeiro lugar, eles pensam em respeitar as legislações. Então, assim, no mínimo, ter uma legislação adequada no município que tente, de uma certa forma, fazer com que esses novos projetos, eles tenham, de uma certa forma, preocupações com a qualidade do território que eles vão ser ocupados. Além disso, né, além do respeito às legislações, que a gente acha que são questões quase que básicas, a gente tem, de fato, nos conselhos, um momento de debate dos projetos desses novos empreendimentos para tentar trazer um pouco mais de inovação e de qualidade desses projetos, né? Então, muitas vezes são projetos que chegam tentando cumprir o mínimo necessário, né? E tanto alguns técnicos do poder público, né? Então, a gente tem aqui em São Carlos excelentes profissionais dentro das prefeituras, dentro das secretarias de habitação, das secretarias de meio ambiente, que tentam, de uma certa forma, fazer um pouco mais de solicitações e de exigências dentro desses projetos. Olha, você podia melhorar, valorizar um pouco mais a área pública, fazer um desenho de uma ciclovia, tentar fazer com que o seu empreendimento tenha uma relação melhor com a cidade. Então, já vem de dentro da prefeitura essa tentativa de melhorar a qualidade desses empreendimentos e a gente tenta rebater um pouco isso nos conselhos, né? Então, assim, tem empreendedores e tem empreendedores, né? Então, a gente vê que tem empreendedores muito favoráveis e abertos a esse diálogo, o que me surpreende muito. Então, ao longo desses últimos 3 anos, a gente vê que tem um conjunto aí de novos empreendedores dispostos a tentar mudar um pouco a qualidade dos projetos, e aí a gente vê que também tem uma parte que é muito reticente, que fala, ó, eu só quero cumprir a legislação e ponto, né? Então, a gente vê de tudo, mas o que eu percebo, né? Se a gente tem uma secretaria, né, órgãos públicos que, de uma certa forma, exigem e fazem algumas solicitações, olha, você poderia melhorar um pouco isso no projeto, qualificar um pouco mais. Se a gente tem a gestão também pensando nessa qualidade e não apenas só querendo atrair o mercado para o município, eu acho que já é um bom começo também. E aí a sociedade civil tenta fazer a parte dela, né? Agora um comentário, se a professora quiser comentar. Sinto que o Comitê de Bacias seria o primeiro passo para cá no Maranhão, pois temos cerca de 12 bacias hidrográficas estadual, entre outras subbacias e microbacias. Eu não entendi muito a pergunta, mas o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que isso é um assunto muito importante para a gente debater na jornada, né? A gente tem, dentro do âmbito municipal, como eu disse no começo, os nossos instrumentos de planejamento, né? Então, assim, qual é o principal instrumento que dita o que a cidade pode ter de empreendimento ou para onde a cidade vai crescer? São os instrumentos, os planos diretores, os instrumentos de uso e ocupação do solo. Aí a gente tem os planos de bacia, que são também instrumentos que também podem nortear e dar as diretrizes também para um processo de ocupação mais adequado do território, dos territórios municipais. Aí a gente tem os planos de manejo, que também orientam, né, uma melhor ocupação e gestão das unidades de conservação. Então, a gente tem um conjunto de instrumentos e de órgãos que pouco dialogam, que pouco pensam como esses instrumentos podem sobrepor e como eles poderiam pensar uma gestão mais integrada, né? Então, assim, o Comitê de Bacia, eu acho que ele tem um papel fundamental
Até a gente tem alguns técnicos das secretarias que participam dos comitês, mas eu sinto que ainda tem uma necessidade de aproximação maior com a gestão do uso e ocupação do solo. Então, eu acho que é um momento até oportuno para a gente ver como que os comitês de bacia podem trabalhar de uma forma até mais conjunta com os órgãos e com os grupos que trabalham com os instrumentos de planejamento no nível mais municipal, né? Eu acredito muito nesse caminho. Nossa próxima pergunta. Dentro do planejamento geral, e considerando a dificuldade em dar continuidade às ações devido ao sistema eleitoral, existe alguma prática de curtíssimo prazo que pode ser implementada, pelo menos que traga visibilidade ao projeto? Então, eu acho que, assim, agora é o momento, né, claro que a gente está, como eu disse, né, a gente está no momento ímpar, a gente está no momento que a gente vai ter questões, tanto de saúde quanto econômicas, muito graves, mas, assim, o que a gente tentava fazer? Tentar vislumbrar possibilidades de geração de recursos para implementar projetos, né? Para implementar, o que a gente tentava, quais são as nossas perspectivas? Se a gente mostra, se a gente consegue construir partes desses projetos, eu acho que aí tem uma identidade, uma assimilação muito maior. Então, uma outra frente também do grupo é de vislumbrar recursos que podem ser viabilizados a curto prazo, né? E aí a gente tem as próprias contrapartidas dos empreendimentos, como a gente estava discutindo na questão anterior, né? Então, quando o empreendimento vem para a cidade, ele quer se implantar, e aí o município pode exigir algumas contrapartidas, e a gente já começava a propor, olha, a construção desses parques, a construção dessas melhorias no sistema de drenagem podem ser algumas contrapartidas, então parte desses recursos podem vir, inclusive, dos empreendimentos privados. A gente tem também outros subsídios menores, né, como os programas Município Verde Azul, enfim, alguns fundos públicos que podem trazer benefícios, né? Eu acho que é um pouco isso que você falou. Tem sim, e aí é um pouco essa prática que a gente tenta fazer da gestão integrada, né? Porque os secretários, todo ano, eles podem pleitear recursos dentro das suas secretarias. Então, quanto mais a gente apresenta os projetos, a gente teve uma perspectiva o ano passado de que um dos projetos ia ser encampado por algumas secretarias. Então, é isso, são várias tentativas. Próxima pergunta do Edmilson, aluno de mestrado na USP. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o contexto de bacia do córrego do Jararaca, aqui em São Carlos. Ainda que seja uma bacia com notável uso associado às atividades rurais, uma série de pressões tem sido frequente, sobretudo na direção de implementação de novos condomínios residenciais, que abordagens de compatibilização de usos de espaço público e convencimento de agentes econômicos preponderantes poderiam ser adotadas? Obrigada. Eu acho que essa é uma pergunta excelente também, porque o que a gente tem, né? A bacia do Jararaca já é aquele vetor indo para Ribeirão Preto, já é a outra bacia hidrográfica do Mogi. Então, que o último plano diretor colocou como um vetor de crescimento da cidade. E aí, o que a gente tem lá? Realmente, a gente tem uma cidade sendo construída e sendo cada vez mais produzida para além do perímetro urbano. A gente tem uma condição lá que não é só isso, você colocou dos condomínios, né? Mas a gente tem também os antigos condomínios de chácara, que agora viraram residências de famílias e de pessoas que usaram, né? Que usam esses espaços como uma primeira residência, e que aí a gente está gerando uma outra cidade, direção Ribeirão Preto, para além do perímetro urbano. E aí isso tem uma série de consequências, né? Um ônus para o poder público altíssimo, na perspectiva de ter que levar equipamentos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgoto, transposição de bacias, equipamentos públicos, como você está colocando, né? Então, é uma questão muito grave,
muito séria, que a gente também leva essa preocupação constantemente nos conselhos. E aí, o que eu acho também, né? Se a gente for, porque aí você coloca que a abordagem de compatibilização de uso dos espaços públicos e convencimento de agentes podem ser adotados, né? Eu acho que, novamente, a gente tem que evitar um planejamento fragmentado por empreendimento. Se a gente tem que pensar aquele território como um todo, entender quais são as áreas realmente que não podem ser ocupadas e as áreas mais adequadas para a expansão, imaginar como a vegetação existente pode, de uma certa forma, proteger tanto os fragmentos que existem lá, como proporcionar espaços públicos e espaços livres. E aí, depois de tudo isso, depois desse planejamento, os empreendimentos podem se implantar, e não o contrário, como a gente geralmente vê, né? Primeiro vem um planejamento, um empreendimento, aí depois vem outro, e aí o planejamento ele fica cada vez mais fragmentado, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que evitar esse planejamento por parcelamento, como sempre o poder público costuma fazer, né? E aí, novamente, é um planejamento por bacia, é um planejamento de toda aquela área de expansão que tem que ser pensado como um todo. A gente tem um instrumento, tem algumas regiões no plano diretor que exige que seja feito um plano de ocupação integrada, se não me engano, é esse nome. E aí eu acho que esse é o caminho. Primeiro você pensa no macro, para depois ver como que os empreendimentos podem se implantar de forma mais individual. Nossa última pergunta é do Renato. Quais políticas públicas deveriam ser inseridas ou já estar em prática ao que se refere às fontes de águas superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para abastecimento público? Muitos condomínios estão entrando nesses espaços e cidades como a minha, Prudente, São Paulo, os rios já estão sendo canalizados. Muita impermeabilização. Essas construtoras não deveriam atuar com mais cuidado do solo, ambiente? Muitos também estão invadindo mananciais. Eu acho assim, da mesma forma que eu disse para vocês, né, que tem os planos de bacia, os planos de manejo que devem se integrar com os planos diretores, por exemplo, eu acho que dentro do município, que eu acho que é um pouco essa pergunta sua, né, a gente tem os órgãos de água, de abastecimento de água, que pouco dialogam com os órgãos de planejamento urbano, né, então, assim, a gente tem planos diretores, planos de saneamento, planos de resíduos, planos habitacionais, e a gente vê que eles precisam ter um norte comum, o que de fato eles querem, né? Aqui a gente conseguiu, até agora, proteger os nossos mananciais. Então, a gente tem uma lei de proteção de mananciais, a gente tem o plano diretor que dialoga com essa lei. Então, de uma certa forma, há alguns instrumentos que tentam proteger as áreas de abastecimento público da cidade, né? E aí, os planos de saneamento, de resíduos, deveriam estar mais integrados ainda com essas legislações. Então, assim, eu acho que não é apenas a integração das legislações, mas justamente desses órgãos. Então, eu acho, assim, a gente não pode ter um pensamento de que a gente pode ocupar qualquer região da cidade, que a gente tem que realmente olhar para os nossos mananciais como áreas que realmente exercem uma função maior do que a própria construção de habitações. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse olhar sensível e delicado da paisagem, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. Bom, vamos finalizar então com esse comentário da professora da Universidade Estadual do Maringá. Renata, muito obrigada pela participação. A gente recebeu vários elogios aqui pelo chat. Eu peço que fiquem atentos ao e-mail e respondam o formulário de inscrição para receber o certificado. E nos acompanhem nas redes sociais, que em breve faremos novas palestras com conteúdos interessantes, como apresentado pela professora Renata. Novamente, muito obrigada. A comissão da jornada fica muito feliz por você ter aceitado o convite. E até uma próxima, até a jornada. Eu queria agradecer também. Eu achei que foi o conteúdo das perguntas. É difícil, a gente não consegue olhar nos olhos de todo mundo, né?
mas eu queria parabenizar de novo o empenho que a comissão organizadora teve, queria parabenizar a quem fez pergunta e dizer que eu estou à disposição para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, o trabalho do grupo, o trabalho do GTPU. Eu coloquei, posso disponibilizar minha apresentação, se vocês quiserem. A comissão pode disponibilizar meu e-mail no final da minha apresentação, renataperes@ufscar.br, e fico à disposição para qualquer coisa. Novamente agradeço, fiquem bem, e espero que as outras também sejam complementares e que a gente aproveite bastante esses momentos da antena ambiental. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.